Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao evento Think Tank Pensar Sustentabilidade, da ASPA, que é a Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha. Particularmente aos participantes, muito obrigado, sei que têm uma agenda preenchida, muito obrigado pela disponibilidade. E a audiência também a assistir. Só umas pequenas notas de como é que vai ser a ordem de trabalho. Já de seguida vou passar a palavra à senhora Presidente da ASPA, a doutora Viviana Silva. De seguida voltarei eu para fazer uma breve introdução ao tema que nos traz cá hoje. De seguida passarei a fazer uma breve apresentação de cada um dos oradores e logo de seguida também darei a palavra a cada um deles para numa breve apresentação darem a sua perspectiva decorrente da sua sensibilidade pessoal, seja também da sua atividade profissional acerca das ODS 9 e 12. Muito bem. Só algumas, relativamente às regras do evento, a Viviane já fez o favor de explicar. Se tiverem alguma pergunta, sobretudo para os participantes, para os oradores, peço-vos que cliquem na mãozinha do levantar a mão. E no final, se não conseguirmos responder a todas as perguntas na audiência, enviaremos um e-mail para tentar responder a todos. Muito obrigado pela vossa compreensão. Sem mais demoras, passo então a palavra à Viviana, Presidente da ASPA. Olá, João. Obrigada pela iniciativa, pela tua preparação e engagement, como se diz em inglês. Portanto, eu sou Presidente da ASPA desde janeiro deste ano e com a nova equipa que hoje não pode estar aqui presente, nós tentamos lançar novas iniciativas, pensar quais são as áreas de interesse para o futuro para a comunidade lusófona na Alemanha, mas também a diáspora portuguesa no mundo e os portugueses também em Portugal e pelo mundo. Portanto, nesse sentido, refletimos e pensamos que sustentabilidade é um pilar que nos une independentemente da nossa formação. Portanto, independentemente se tivermos grau académico, se não tivermos, se formos de artes, se formos de letras e ciências, e achamos que é um pilar unificador e relevante para o nosso futuro, para o futuro do nosso planeta. E este webinar, portanto, tem a missão de ser um ponto de partida para um diálogo de tentar desmistificar certos conceitos, de tentar trazer awareness, desculpem que às vezes faltam as palavras portuguesas, portanto, de trazer alguma debate e trocar diferentes perspectivas, porque muitas vezes também estamos só na nossa perspectiva e faltam-nos outros ângulos de visão. De futuro, portanto, nós queremos que a comunidade se envolva, portanto, vão haver mais webinars. Quem quiser participar de uma forma mais ativa, seja na mesa redonda, contribuindo para o relatório branco que nós vamos elaborar, portanto, pode contactar-nos, pode escrever aqui no chat, deixar o seu e-mail, ou escrever um e-mail para o Sustentabilidade ASPA. João, se fez o favor, podes pôr aí o e-mail no chat para as pessoas nos contactarem. E, portanto, não é um programa que é ambicioso, é uma coisa mais informal, com um estilo que nós vamos ter uns sketch notes que são feitos aqui pela Maria Nunes, que também está aqui na sessão, e portanto vamos ter assim uma espécie de iniciar a comunicação e o diálogo. E depois de futuro logo veremos, portanto, o que é que pode surgir daqui, continuar com estas perspectivas, fazer algo diferente, portanto a vossa opinião é relevante e portanto quem quiser participar e tiver ideias, por favor, são bem-vindas. E no fundo é isto, portanto, penso que sustentabilidade é linguagem universal, não é? E isso não deverá ser, portanto, para quem ainda não está assim muito dentro do tópico ou dos diferentes questões e problemáticas, ninguém está, portanto, é um tópico muito complexo. E, no fundo, estamos aqui abertos a esta discussão, a clarificar-nos ou a perceber as outras perspectivas, porque é um ecossistema complexo e estamos todos aqui unidos numa terra grande, mas com uma população ainda maior e com muitos desafios pela frente, mas também são interessantes, porque, de facto, nós vivemos disto, de resolver desafios.
E, portanto, é um bocado isso, é pensar a sustentabilidade, um futuro próximo em comunidade. É este o nosso lema e, portanto, e obrigada, João, por estares aqui também com a tua experiência aqui a organizar-nos e a moderar esta sessão. E é só isso que eu queria dizer. Somos uma equipa todos, incluindo os oradores. Os participantes. Muito bem. Então eu passo a fazer uma pequena introdução para depois então passarmos para os oradores. Muito bem. O que é que nos traz cá? O ano de 2015 ficará na história como o ano da definição da Agenda 2030, que é constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida pelas ODS. A Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável, socioeconómico e ambiental, e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. As ODS têm como base os progressos, e isto é importante, não esquecer, e lições aprendidas, e são as raízes, com os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, estabelecidas em 2015, e entre 2015 e 2000 e 2015, perdão, e são fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos em todo o mundo. A Agenda 2030 e os 17 Objetivos são a visão comum para a humanidade, um contrato entre os líderes mundiais e os povos, e uma lista de coisas a fazer em nome dos povos e do planeta. A propósito, é indispensável referir que atualmente está a decorrer a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 2021, em Glasgow, na Escócia, onde os líderes mundiais estão a discutir medidas concretas para mitigar as emissões de CO2 para a atmosfera. Ainda ontem, os líderes mundiais comprometeram-se a ver, vamos, se vão cumprir. Nesta cimeira sobre o clima, a conter a desflorestação até 2030. Neste webinar, então, iremos tentar discutir a sustentabilidade, como a Viviane disse, as ODS e, em particular, o número 12, que é produção e consumo sustentáveis, e a ODS número 9, que é Indústria, Inovação e Infraestruturas. Para isso temos o imenso gosto e honra de podermos contar com 4 oradores cujas credenciais, como irão verificar, falam por si mesmas. Estou absolutamente convicto que serão uma mais-valia. Começando então pelo José. O José é diretor, José Augusto Pinto de Abreu, é diretor da Sextanto Consultoria, que é uma empresa que atua como think tank e consultoria para organizações e setores envolvidos com os temas de inovação, normalização, regulamentação técnica, avaliação da conformidade, incluindo certificação e acreditação, e sistemas de gestão de riscos e sustentabilidade, cidades inteligentes, infraestruturas de qualidade e, inclusivamente, turismo sustentável. Passando para a Cristina Fedato é Head of Sustainable Infrastructure Products and Services no CSCP, que é o Collaborative Center on Sustainable Consumption and Production em Wuppertal, na Alemanha. Este centro é a organização alemã não governamental que atua em projetos de produção e consumo sustentáveis na Alemanha, Europa, África e Ásia. A Cristina representa o CSCP nos Leadership Groups da European Circular Economy Stakeholder Platform e através do trabalho realizado no CSPC, a Cristina está constantemente em discussões com stakeholders na Europa, envolvida em vários projetos relacionados com o European Green Deal. Maria João Barros Vaz. A Maria João Barros Vaz é vice-presidente do Research Digital Ecosystems na empresa chamada Ionus, que é uma empresa alemã líder em infraestruturas em nuvem. A Maria João tem expertise em redes, nuvem, EA, LOT, digitalização e soluções I2 inteligentes. Tem participação em mais de 16 projetos internacionais e nacionais, acompanhando mais de 50 projetos, incluindo a Comissão Europeia e a Eureka Celtic Next. Finalmente, Viviana Silva
ela própria já se apresentou, é presidente da ASPA, Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha, e atualmente especialista sénior em sustentabilidade para a estratégia e sustentabilidade empresarial na BASF, a empresa que atua no setor da indústria química. Tem mais de 50 artigos publicados, ganhou um prémio PSE Model Based Innovation Prize em 2012. Passando então para a mesa redonda, começaria então por pedir, vou começar pelo José e na sequência para os demais oradores, que nos dê uma perspectiva, a sua sensibilidade acerca desse tema mais holístico da sustentabilidade e depois com a conversa vamos tentando afunilar, seja para ODS 9 ou 12 e a partir daqui vamos conversando. José, passo-lhe a palavra. Obrigado, obrigado a todos, obrigado em particular a SPA, às vezes eu peço ASPA, é mais fácil assim, em particular a doutora Viviana e o João Miguel, pela generosidade e oportunidade desse convite. É um prazer estar a falar para colegas portugueses espalhados pelo mundo. Eu sou português também, moro no Brasil, ou morei no Brasil durante 45 anos, hoje eu divido o meu tempo entre o Brasil, onde eu estou neste momento, e Portugal, metade do ano em cada um dos lugares. Eu tento sempre que seja nas épocas do verão, mas tem coincidido mais eu estar a passar em ambos os invernos, de um lado e do outro. Não é a melhor solução, mas é o que é possível. E penso que essa troca de ideias e troca de impressões e de visões e de perspectivas costuma ser muito enriquecedora. E tem tudo a ver com o tema que nos põe aqui, que é justamente, talvez, um dos maiores desafios que a humanidade já enfrentou, que é um dos elementos do desenvolvimento sustentável, uma das crises que nós estamos a viver hoje, que é a crise climática, que é um dos componentes indissociáveis de quando se pensa em desenvolvimento sustentável. Foi importante o João Miguel ter mencionado logo à partida que esse mosaico dos objetivos do desenvolvimento sustentável são um êxito depois de um insucesso, né? Quando houve a virada do milénio, e alguns de nós já éramos adultos nessa época, houve um conjunto de metas, objetivos muito ambiciosos propostos pela ONU, que eram os objetivos do milénio, os goals do milénio. Isso deu em nada. Deu em nada por algumas razões. Uma, faltou uma mais eficaz concertação, articulação política quanto a isso. E o segundo aspecto, talvez, foi muito dito por alguns colegas na época, é que eles eram por mais ambiciosos e por mais dispersos. E quando houve a necessidade de repensar, entretanto, a velocidade das coisas já tinha ganhado momento, e, portanto, o desenvolvimento sustentável configurou-se claramente como um dos grandes desafios para as nações de uma forma geral. E isto é singular, que os ODS, de facto, são um pacto firmado formalmente pelas nações. Então, as nações se comprometeram, por meio dos seus representantes maiores, os chefes de Estado, os chefes de governo, a, de facto, perseguir essa jornada, que é uma jornada ambiciosa, mas é uma jornada factível e indispensável. E esse é o terceiro elemento fundamental nisso. Obviamente, o tema da sustentabilidade, eu sou da época, eu trabalho com sustentabilidade desde o princípio dos anos 90, já tenho um bocado de tempo nisso. Esta coisa foi ganhando diversos nomes. Primeiro a gente falava mais da dimensão verde, das preocupações ambientais, isso logo a seguir a Rio 92, que foi um grande ato de formalização das expectativas em relação ao desenvolvimento sustentável. Depois começou-se a incorporar a componente social e durante muito tempo as pessoas falavam em agenda socioambiental das empresas, etc. Até que ficou mais claro que, de facto, o tema, sem sombra de dúvida, era o desenvolvimento sustentável e que, para se lograr o desenvolvimento sustentável, era necessária uma abordagem não unidimensional, mas, na realidade, um conjunto bastante grande de coisas, e, portanto, chegaram-se a esse conjunto dos ODS, que não são estanques, eles não são independentes. O próprio termo, os dois que estão no foco principal da nossa atenção aqui, quase que são a cara e a coroa da mesma moeda. Se nós falamos em produção e consumo sustentável, isso está ligado, de um lado, aos estilos de vida,
e há um outro que trata sobre isso, há um, inclusive, que focaliza na juventude, mas tem que ver também como as coisas são produzidas. Obviamente, não se está a falar exclusivamente da indústria, mas sem sombra de dúvida. O ODS, que trata da indústria, que menciona a importância da inovação, etc., está umbilicalmente ligado justamente ao tema da produção e consumo sustentável. E, de facto, isto é um conjunto de desafios, depois eles são, não sei se todos estão a par disso, os ODS, depois cada um deles é desdobrado numa série de metas, metas a curto prazo, digamos assim, curto prazo na época de 2015, algumas delas, ou a maioria, eram de 2020, portanto eram do ano passado. Já devíamos ter atingido todas, poucas foram atingidas. Essa é a questão, as outras são para 2030, e isso implica, em muitos aspectos, então, em particular no contexto em que nós estamos a mexer, que é produção e consumo sustentável e indústria, inovação, etc., numa grande revisão, reavaliação, e mais do que isso, um repensar e passar a fazer diferente. E esse é um grande desafio, porque as indústrias são feitas de betão e de aço, e tecnologias, não se muda de um dia para o outro. Toda uma cadeia de suprimentos que começa na mineração ou na agricultura e acaba no fim da cadeia de valor na porta do consumidor, mexendo só em um ou dois nós dessa rede. Portanto, esse desafio é um desafio brutal, muito complexo, que exige, primeiro, conhecimento no sentido de saber-se onde é que se quer ir, que isto é uma das coisas mais difíceis de se estabelecer nisto, né? Há uma direção geral, mas isso tudo está no meio de uma grande cacofonia de palavras da moda, de coisas, e portanto há uma série de modismos que, quando se pensa, por exemplo, numa indústria química que está lá a montante do processo, ela diz assim, mas afinal, muito bem, mas como é que eu faço agora daqui para a frente, não é? Há todo um desafio brutal que as pessoas na ponta, as pessoas que compram, as pessoas que consomem, começarem a querer comprar de maneira diferente, querer usar de maneira diferente, e depois há a bomba das mudanças climáticas, que era um cenário do início dos anos 2000, quase de ficção científica, de visionários, depois começou a ser um problema, perceberia, estourou-nos na cara. Agora, as pessoas estão a pôr a mão na cabeça, os que têm cabelos ainda põem nos cabelos, eu não os tenho mais, assim, Deus não sei o que é que a gente vai fazer. Não é? Bom, há um elemento muito importante, assim, há várias tendências que são importantes, e quero talvez pôr aqui, mas um dos elementos chaves é a importância que a inovação desempenha para isto, porque estamos perante problemas que nós nunca tivemos e que requerem soluções completamente novas. E, portanto, temos que ter a capacidade de fazer, como os americanos dizem, pensar fora da caixa e inovar. Obviamente, inovação também virou um buzzword, virou uma palavra da moda, toda a gente é inovadora, etc. e tal, mas o grande desafio para as nações e para as economias não é ter uma floresta de startups e uma série de unicórnios. Isso é uma coisa circunscrita, como é que as empresas, de uma forma geral, as tradicionais, as pequenas, as grandes, conseguem fazer com que a inovação deixe de ser um momento de eureka, um momento ocasional, e passe a ser algo sistematicamente perseguido e alcançado. Há uma ferramenta que vai ajudar muito nisso, que é a digitalização. Essa era da chamada Indústria 4.0, isso é um brand name, um nome de marca proposto pelos alemães perfeitamente brilhante e que encapsula aí muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo muitos desafios, porque isso também tem os seus impactos, os seus custos, etc. Então a sapiência, a sabedoria de olhar para o futuro, compreender onde se quer chegar, produzir as transformações, e a maior parte dessas transformações não são tecnológicas, elas até são, mas elas têm antes disso uma etapa que é uma mudança de cultura, mentalidade, exato. São um grande desafio e, nesse sentido, essas duas ferramentas vão ajudar muito. Eu não vou falar mais, obrigado. Vou deixar para os nossos colegas, então, prontos. Obrigado. Cristina, passando a palavra para a Cristina. Cristina, já tínhamos falado um pouco e eu já fiquei a par da sua sensibilidade sobre este tema. E uma vez que a Cristina trabalha com vários tipos de stakeholders, com vários, não é tipos, enfim, com vários stakeholders, várias partes interessadas, desde o consumidor,
toda a cadeia de valor, etc. Como é que a China vê esta coisa de, por um lado, as empresas, o mundo empresarial está a entender e está a tentar se adaptar a esta exigência de adotar novos modelos de negócio que sejam mais sustentáveis, nas suas várias variantes componentes, e ao mesmo tempo, vemos do outro lado, isto é um jogo duplo, correlacionado. Os consumidores, sobretudo os millennials e as gerações subsequentes, começam realmente a ter, parece, aliás, um dos meus estudos da minha tese sobre a sharing economy, eu cheguei a essa conclusão, um estudo experimental. Começa a haver um mindset diferente nos consumidores. Muitos preferem já não ter como posse, own, né, como em inglês, um carro, por exemplo, mas usar esse carro. Be users, né? Como é que a China vê isto? Acha que esta pressão, e entre aspas, no bom sentido, dos consumidores querem estarem a adotar novos comportamentos de consumo, podem levar as empresas a ativar e a realmente chegarem a esses modelos mais sustentáveis? Obrigado, Cristina. Obrigada a você, João. Obrigada também à ASPA, à Viviana, pelo convite para poder compartilhar aqui algumas ideias com vocês. Eu quero até linkar a sua pergunta, João Miguel, com a pergunta que veio aqui dos participantes sobre expectativas em relação à COP, né? Nós vemos, como o Zé Augusto falou, a complexidade dos problemas aumentando, né? Então, as soluções para o desenvolvimento sustentável, elas não vão partir de uma empresa ou de uma região apenas. Então, o trabalho em colaboração, onde todos têm um papel relevante, desde os líderes dos governos até os pequenos consumidores, as pequenas empresas, todos nós temos um papel, né? E todos nós fazemos parte desse sistema, né? Então, eu entendo sustentabilidade como algo que é feita por todos e é feita para todos. Então, no CSP, nós falamos Leave No One Behind, né? Uma solução que não servir para todas as pessoas do planeta, ela não é uma solução sustentável, né? Então, nós estamos vendo nos últimos anos que, em relação ao clima, que é o que está sendo discutido na COP, ou em relação a outros temas, nós não estamos tendo sucesso como não tivemos com os objetivos do milênio, né? Então, as metas estão aqui e os nossos esforços estão ainda muito distantes dessa desejada sociedade sustentável, né? Então, o que eu espero com a COP, entre outras coisas, é que fique clara a importância de mudanças estruturais, né? Nós não estamos falando em melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, consumir um pouco a menos, mudar um pouco o processo produtivo. Não. Se nós olharmos as metas de emissões e aquilo que os países, as empresas estão conseguindo fazer, está claro que não é mudança incremental, não é inovação incremental. Nós precisamos ruptura, como você falou, nós precisamos outros modelos de consumo, onde o consumidor não precisa mais de carro, ele precisa mobilidade, né? Onde a moda, o fast fashion, tudo isso começa a ser repensado. Cadeias globais começam a se tornar novamente cadeias locais, né? Eu vejo aqui um movimento em direção de compras regionais e cadeias mais curtas, né? É o contrário do que nós buscamos na globalização, né? Então, acredito que para as empresas seja importante entender que melhorar um pouquinho não adianta, não resolve, né? E para a sociedade como um todo, eu acho que a mudança tem que ser para um outro patamar de produção, consumo e de vida em sociedade. Tem que ser para todos, tem que ser por todos, né? E um bom exemplo disso é a economia circular. A economia circular tem sido vista na Europa como uma grande
parte da solução, não vai solucionar todos os problemas, mas traz muitos componentes positivos, mas nenhuma organização se torna circular sozinha, nenhuma empresa, nenhum setor, ninguém se torna circular sozinho. Da mesma forma que nenhuma empresa se torna sustentável sozinha, sem envolver a cadeia de valor, por exemplo, né? Então, combinar mudanças estruturais com colaboração, não deixando de esquecer aspectos sociais, que eu vivo na Alemanha faz 5 anos e muitas vezes eu fico um pouco assustada de ver muitas discussões indo apenas na direção ambiental. Quando eu morava no Brasil, a questão social era muito mais presente nas agendas de sustentabilidade das organizações. Isso eu acho que são componentes importantes pensando numa Europa sustentável, que só vai ser sustentável se fizer parte de um planeta sustentável. Eu não posso passar um quadrado em volta da Europa e esquecer que os principais impactos acontecem no começo das cadeias produtivas. Claro. Tudo que eu estou consumindo aqui na minha mesa agora, o impacto, não dá para ver, né, por causa do fundo, mas o meu celular aqui, o impacto dessas coisas que eu tenho aqui na minha mesa, estão na África, estão na América Latina, não estão aqui. Então, mesmo estando longe dos olhos, não podemos esquecer de pensar o sistema como um todo, né? Para concluir, como você perguntou, do papel do consumidor tem sido cada vez mais importante, né, para mostrar para o mercado o que nós precisamos como consumidores e como cidadãos, né? Então, as mudanças de lifestyle, novos estilos de vida, onde as pessoas passam a querer mobilidade, querer experiências e não posse de coisas e de produtos, né? Que passam a consumir moda de second hand e não apenas coisas novas, né? Tudo isso vai passando o recado para as empresas, né? Mas eu acredito que mesmo no consumo, as mudanças ainda têm sido incrementais ou decrementais, diminuindo, né, o consumo. Certo. E ainda precisamos de mudanças mais estruturais, começando pelo nosso mindset. Tá bom, Acho que é isso. Muito bem. Agora passaria a palavra à Viviana. Viviana, tu tens uma série de conceitos que eu muito pessoalmente considero que poderás ser uma especialista, desde circularidade, digitalização, pegada de carbono, o green energy, ou energia verde, o hidrogênio verde, tentando juntar todos estes conceitos numa opinião toda sobre isto, ou então estás livre para dar a tua opinião como queiras. Exato. Aqui, portanto, eu vou falar neste momento pela minha experiência profissional na indústria química, na BASF. E, de facto, aqui, portanto, a BASF em si é produtora e consumidora, portanto, e tem aqui uma espécie de também de fechar este ciclo. E pegando especificamente no meu trabalho atual, que tem a ver com a digitalização e pegada de carbono, um dos pontos foi trazer transparência. Onde é que está? Portanto, a BASF tem mais de 700 plantas globalmente, temos mais de 45 mil produtos que produzimos através de mais de 20 mil matérias-primas que compramos. Hein? Portanto, só para vos dar uma dimensão, e criamos um sistema digital que nos permite, desde, como a Cristina disse, desde a extração das matérias-primas até os produtos que produzimos e saem das nossas portas para o nosso consumidor, saber de facto onde é que está esta pegada de carbono. E como a Cristina bem disse, nós somos responsáveis, dentro das nossas portas, de só 20% da pegada de carbono, e nessas podemos agir. O resto vem a montante, portanto, vem das matérias-primas que compramos, da nafta e da energia que compramos. Portanto, estamos a falar de uma percentagem muito significativa que não está dentro das nossas mãos e, portanto, só conseguimos os nossos objetivos se articularmos com todas as partes interessadas, como tu falaste, da cadeia de valor. E, portanto, isto é um problema complexo. Mas a primeira parte de digitalização, trazer transparência, não é? Portanto,
analisar impactos, portanto, usar estas tools para ver os impactos que isto nos vai causar em toda a nossa cadeia de valor, uma medida, não é, de trazer energia verde, como é que se vai impactar e que produtos vai impactar, que custos vai trazer, portanto, trazer transparência a isso, porque não vamos só tomar uma resolução para fazer algo e depois não é suficiente, não vai causar portanto, a performance em termos de redução de pegada de carbono esperada ou um custo muito elevado. Portanto, nós tentamos avaliar isso tudo de uma forma digital para planear e fazer decisões concertadas, portanto, porque é um problema muito complexo, não é só dizer assim, vamos fazer nesta direção, e depois, do outro lado, vai acontecer algo que não estávamos à espera. Este é o ponto da digitalização e da transparência. Depois, um ponto aqui que a Cristina falou, também de trazer a parte social, portanto, na parte disto tudo. Neste momento, eu só falei da pegada de carbono, mas se ainda não considerando aspectos económicos ou sociais, há muitos outros fatores de impactos ambientais, portanto, a pegada da água, o uso da terra, não é, da superfície de terra, porque também não existe para tudo, não dá para tudo, existe a camada de ozono, fotoquímica, existe uma série deles. E depois convém, às vezes ao tomar uma resolução, estamos a impactar, portanto, estamos a aumentar a pegada da água, estamos a usar mais terra, há uma série delas, portanto, temos que ter cuidado com os desequilíbrios, se nos focamos só num sentido, que vamos causar noutros meios. E isto também fica ainda mais complexo, como é que avaliar quais são os mais importantes, não é? Nos vários, hoje, a curto, médio e longo prazo. Agora, a complexidade aumenta quando tentas equilibrar isto com fatores sociais e económicos. Portanto, como é que tu vais pesar todos os pontos da balança, como é que tu vais, em escalas completamente diferentes de valores para poderes fazer uma decisão concertada, é um problema muito complexo, portanto, e não é simples de tomar. Não considerando para já a parte social, que é muito mais complexa, porque é difícil de avaliar os impactos, não é, de uma vida ou dos equilíbrios que se causa. Só um fator que é um bocadinho mais simples, talvez mais objetivo, a parte económica e de sustentabilidade. Ok, nós vamos reduzir. Nós temos uma meta agora muito ambiciosa de ser carbon neutral, portanto, em 2050. É um desafio incrível. E já temos vários... É plausível. Enfim, não é impossível, mas... Bem, é complexo e difícil e não depende de nós. Portanto, aqui há o ponto que é o seguinte: há situações que nós caracterizamos soluções quick win, como falaste, energia verde, hidrogênio verde, em que já há soluções de mercado que talvez começamos, mas depois vai haver aqui um problema, toda a gente vai querer essas soluções e não existe suficiente para todos, não é? Portanto, vai haver aqui uma falha. Portanto, o problema da procura e da demanda, como é que se diz? Da oferta e da procura. E os preços também vão entrar aqui em jogo, em desequilíbrio. Portanto, nós ao sairmos, por exemplo, de tecnologias menos limpas como o carvão e passarmos para gás natural, está a criar já aqui um desequilíbrio todo na parte dos mercados. Portanto, a amónia é produzida através do gás natural e o gás natural já está a ter um preço mais elevado que a própria amónia, que é de onde ela é produzida. Portanto, há aqui complexidades que nós não sabemos ao tomar certas resoluções, o que é que isso vai impactar em todo portanto, em toda este nosso domínio. Estou só a falar da parte química, não é? Mas vai impactar o consumidor final. E depois isto é o seguinte, quanto é que estamos dispostos, porque a inovação faz, nós temos muitas ideias e temos o custo de cada ideia, e quanto é que conseguimos reduzir por pegada de carbono para cada ideia, para cada tecnologia. As tecnologias, algumas estão ainda na fase de desenvolvimento, não é? Portanto, só serão aqui a 15 anos, outras já estão ready to use, outras estão quase num TRL muito mais elevado. Portanto, temos que conjugar tudo isso, as tecnologias estão maduras e seguras para implementar em escala, e quanto tempo é que tu consegues ter as tecnologias prontas e em uso, e como tu sabes, vem um custo, porque tudo que é uma nova tecnologia que é inserida no mercado, como os telemóveis quando aparecem, da última moda, vem com preços exorbitantes, as fotovoltaicas, e depois com a otimização dos processos é que vão caindo, não é? Com a massificação. E isto quem é que vai pagar? Portanto, vamos ter que distribuir isto tem um preço e, portanto, tem que ser aqui a parte social, os que podem mais conseguirem suportar isto, seja do lado das grandes empresas, dos Estados, dos países, das pessoas que podem mais a tentarem ter essa consciência de suportar estas medidas mais sustentáveis. Portanto, como estamos aqui a ver, é muito complexo esta parte, existem tecnologias, algumas ainda não estão lá, portanto,
para implementar é preciso saber que vamos acarretar custos que vão passando não só para quem nos envolve, mas também para o resto da cadeia, não é? E, portanto, isto é uma coisa muito interessante, vamos ver como é que as pessoas reagem. Nós estamos a tentar agora ter uma métrica, quanto é que nós estamos dispostos, como consumidores final, a pagar para ter um produto que seja carbono neutral. Portanto, um telemóvel hoje tem uma pegada de carbono. Para ser carbono neutral teria que ter uma série de impactos. Quanto é que tu estarias disposto a pagar para ter este produto que é carbono neutral? Portanto, são coisas que não sabemos ainda, são muito complexas. E a circularidade que a Cristina falou também é outro tópico que dá aqui para falar. Portanto, como é que nós vamos pôr a uma escala mundial? Não estamos a falar de pequena microeconomia. Portanto, fazer este loop de toneladas, megatoneladas de nafta, de natural gas, circular, não é, nos produtos, portanto, ao longo de vida, que vão desde o nosso steam cracker, que vão para os polímeros, que vão para os colchões, que das colchões depois vão, atualmente incinerados, agora vamos tentar reciclar os colchões. Como é que tu fazes isso? Portanto, é uma complexidade, são coisas novas e toda a infraestrutura, tudo, as formas de até produzir colchões vão ter que ser repensadas porque é muito complexo atualmente conseguir reciclar colchões, não é? Para pôr no steam cracker outra vez, por exemplo, não é? Não é assim tão fácil pegar em colchões e meter para lá, portanto, enfim, há coisas muito interessantes a desenrolarem-se e, de facto, portanto, estamos na altura da inovação, da criatividade, mas também de uma consciência social de todos e para todos, como a Cristina falou. Portanto, não é só uma grande empresa, não é só os países, todos nós temos um papel ativo na perspectiva de profissionais e na perspectiva de indivíduos e cidadãos. Portanto, de repensar as nossas atividades também de consumo e os nossos hábitos. Portanto, eu agora passo um bocadinho a palavra para... Agora passando a palavra para a Maria João. Maria João, sei que tem um particular interesse sobre as tecnologias, enfim, sobre as tecnologias de informação e comunicação como facilitador, o enabler de soluções mais sustentáveis e como forma de criar uma resposta às necessidades sociais e indústrias, as chamadas indústrias verticais. Pode desenvolver mais um pouco esta ideia, por favor? Sim, obrigada, João. De facto, vindo depois dos meus colegas palestrantes, não é? Essa é a posição que aqui quero apresentar, que é a transformação digital como um facilitador para a sustentabilidade, em diversos níveis que aqui falamos, tanto a níveis sociais, como níveis económicos, tanto do lado do consumidor, como do lado da produção e também do lado da qualidade de vida de todos nós. E aqui há duas vertentes, por isso a transformação digital aparece hoje em dia nas diferentes agendas como de facto parte da solução. É claro que podemos aqui também argumentar que as próprias tecnologias digitais, e neste caso estou-me a referir a tecnologias de informação e comunicação, também vão ter uma pegada, também vão ter uma contribuição, não é? Trazer mais tecnologia também vai contribuir para, por exemplo, para mais carbon footprint. Mas aqui há duas vertentes, duas dimensões. Uma é onde é que as tecnologias podem ajudar outros setores verticais a serem mais sustentáveis e a outra é a inovação, no sentido da própria tecnologia se tornar também mais sustentável, em termos de eficiência energética, mas também em termos de reciclagem, recycling, de reciclagem de certas tecnologias, por exemplo. A gente falou, e foi aqui referido, que o objetivo é até 2050 chegarmos a uma carboneutralidade. Neutralidade. Neutralidade. Carboneutralidade. Na verdade, hoje em dia já se fala em carbon footprints negativas, mais do que neutralidade, negativas, no sentido de procurar soluções que combinem necessidades de recursos
de uma forma em que a energia ou, por exemplo, o calor que é produzido num data center seja aproveitado por outra indústria que precise exatamente nos seus processos de calor. E isso vai de encontro do que aqui também já foi dito, que para já é preciso, acima de tudo, transparência. Depois é preciso um consumo regional num mercado circular, numa dimensão global, quer dizer, toda uma série de coisas que acabam por criar uma dependência circular, não é? E é preciso sensibilizar não só os produtores, não só as indústrias, mas também os próprios consumidores, porque a sustentabilidade só pelas tecnologias, só por processos mais inovadores, não se vai conseguir. Não se vai conseguir porque nós temos uma sociedade de consumo, e o consumo, o demand, aqui também foi referido, é que faz a oferta, não é? E hoje em dia é tudo tão fácil, é tudo tão global, que a tendência é tudo passa a uma escala tão elevada que acaba por trazer um exagero. E é em tudo. No turismo, por exemplo, antes do Covid e antes desta pandemia que nos levou a viajarmos muito, muito menos, havia um problema no turismo. Não é? Em qualquer sítio que se queria ir, qualquer ponto do mundo em que aparecesse uma fotografia que atraísse a esse lugar, havia massas e massas de turistas exigentes. E esse problema de escalabilidade levava a uma situação insustentável, não é? A mesma coisa falou-se aqui também em tendências, por exemplo, a evitar carne, a evitar fazer dietas que sejam saudáveis. Se toda a gente quiser consumir os mesmos produtos, vai obrigar outra vez a uma escalabilidade que faz com que o demand por esses produtos criem outra vez um desequilíbrio no ecossistema. Por isso, a sensibilidade para os desequilíbrios aqui é muito importante. E parte também de nós, a todos os níveis, a nível da produção, a nível da indústria e a nível do retail, de sensibilizarmos o consumidor também para o perigo desses desequilíbrios. Falou-se aqui também que hoje em dia os millennials e millennials, que hoje em dia são um tipo diferente de consumidores, que para já não têm a necessidade de ownership, mas também querem saber, querem estar muito mais informados sobre o que consomem. Essa transparência, mais uma vez, é uma coisa, é uma das características importantes que nos levam à sustentabilidade. Nem todos estes aspectos, as ICTs, as tecnologias de informação e comunicação, podem ajudar. Na verdade, são um enabler, um facilitador para todas estas políticas. E é aí que eu quero apresentar as tecnologias de informação e todas estas tecnologias que envolvem a transformação digital. Por outro lado, um aspecto muito importante que aqui não foi referido, mas que acho que estamos todos de acordo, é também a importância das agendas governamentais. Embora a Cristina referisse que tem de ser sempre, qualquer solução tem de partir por uma solução global, e eu acho que aí as agendas governamentais são extremamente importantes. E muitas vezes as cotas também, sistemas de cotas. Muito bem. Agora, se calhar, passaria para uma mesa geral mais em que todos podemos, digamos, discutir. Eu, se calhar, começaria para uma questão geral para dois de vós e depois outra para dois de vós e depois no final... João, sim. há umas perguntas no chat, no Q&A, talvez, antes de passares essas perguntas para as pessoas. Ok. Muito bem. Só vi agora, muito bem. Então, vamos então passar para algumas perguntas da audiência. Tenho aqui Maria Teixeira Dias, que diz: a minha área é engenharia alimentar e sinto que o mercado internacional está muito lento a mudar no que diz respeito às embalagens alimentares, por exemplo. Eu necessito de produzir refeições com embalagens sustentáveis,
que me permitam manter o tempo de vida. O tempo de vida, certo. O tempo de vida dos produtos com a atmosfera modificada e posteriormente reaquecimento em forno, micro-ondas, e há muito poucas soluções no mercado que não permite ou não permitem o avanço rápido para que o consumidor possa adquirir os seus elementos sem consumos de plástico. E a pergunta da Maria Teixeira Dias é: como podemos acelerar a produção deste tipo de produtos? A inovação é fundamental aqui. Que parceiros há que envolver para que soluções sejam globais e não locais, para que os preços não sejam completamente fora das possibilidades dos consumidores de pagarem estas inovações? Finalmente, como incluir a economia circular na recolha destes plásticos, por exemplo? Fico aberto quem quer responder ou a falar. Eu posso responder, mas não sei se o José também tem a mão levantada, não sei se é para responder alguma coisa disto, José. Não, era só uma... É assim, Maria, especificamente eu sei que a BASF já tem imensas soluções de produtos biodegradáveis e está a trabalhar sempre em plásticos inovadores. E agora, claro que depende do que nós somos uma empresa que vende para outras empresas, portanto o B2B, e do que eles nos pedem. E trabalhamos sempre em desenvolvimento com os colaboradores. Portanto, não podemos desenvolver um monómero especificamente, portanto, depende muito de quem faz o plástico que tu precisas. Para acelerar, de facto, portanto, é apelar aos teus fornecedores, essas necessidades, porque eles muitas vezes também não têm essa noção. E portanto, participar em fóruns, portanto, que possam trazer esta discussão e discutir concretamente os problemas que tu mencionas, mas não são, portanto, este problema não sendo a minha área, não é novo. Eu sei que a BASF está com esta preocupação na parte de embalagens. Agora, concretamente, às soluções existentes não te posso enumerar. Quanto a fechar o gap, sim, nós estamos, a parte de plásticos e de fechar a cadeia dos plásticos é um tópico, portanto, e há vários projetos de inovação. Agora, temos que perceber que os plásticos não são todos iguais, não são todos igualmente recicláveis e não são todos fáceis de usar e fazer portanto, a performance dos plásticos através de matéria usada às vezes não é a mesma que se for de material virgem. Portanto, dependendo das aplicações, portanto, esta parte da circularidade pode ser melhor ou pior, dependendo do que é necessário para a especificação final. Portanto, é complexo, não te posso dar uma palavra agora, também não é a minha área de atuação, mas sei que estamos ativos nesta área. Portanto, se for preciso mais alguma coisa, se souber mais, enviarei informação. Muito obrigado, Viviana. José, queria pôr alguma questão? Força. Eu só queria fazer talvez um fecho, que acho que é uma visão importante para a gente ter em mente quando a gente pensa em sustentabilidade. É que, no fundo, a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, é uma meta, é um alvo móvel, não é um estado que se atinge e pronto, está-se lá. É algo que está sempre a se mover. E, no fundo, uma parte importante das questões ligadas à busca do desenvolvimento sustentável é a gestão da sustentabilidade. E a gestão da sustentabilidade é essencialmente a gestão das complexidades. Não há uma solução que seja 100% alguma coisa. No fundo, é uma negociação, se vá lá o termo, de compromissos, do que é possível, do que é viável, do que é aceitável para as partes interessadas. É um grande balanço de trade-offs. E a gente não pode esquecer isso. Todos os dias estamos a falar em um produto sustentável, uma solução sustentável. Isso não existe. Existem produtos mais sustentáveis, a próxima pergunta fala até nesses termos, corretamente, e estados mais sustentáveis. Acho que a gente não deve perder de vista sobre isso. Aproveitando a deixa para falar sobre isto, eu e a Cristina temos trabalhado já há bastante tempo com compras sustentáveis, e uma das chaves para resolver dilemas desse tipo, obviamente depende muito da capacidade de compra, do poder de influência do mercado nisso, é deixar de comprar da maneira tradicional, onde a gente faz uma especificação e espera que alguém faça ofertas a essa especificação. Trata-se o que às vezes tem sido chamado de compra inovadora, compra inovativa, quer dizer assim, eu tenho este problema, apresente uma solução e eu vou comprar a melhor solução. Isso está a ser, inclusive, experimentado até mesmo nas compras públicas na Europa, em que há processos em que se põe no problema e não, eu quero comprar cadeiras, eu quero comprar papel, eu preciso de uma solução
a produção de documentos. E, portanto, isso estimula que surjam soluções inovadoras que resolvam esse tipo de problemas. Mas, obviamente, é preciso ter poder de compra e ter escala para isso. É os comentários que eu queria fazer. Muito obrigado, José. Se calhar punha aqui também uma questão da audiência do Caio Kramer, acho que é bem pertinente, que é uma... Eu João estava com a mão levantada, desculpa atalhar-te. Peço desculpa, João, só para completar a resposta à pergunta anterior. Peço imensa desculpa, João, força. Não faz mal. Pronto, a Viviana respondeu à pergunta anterior, que era sobre como é que podíamos dar resposta à produção de plástico, as embalagens plásticas mais sustentáveis e de acordo com os requisitos da própria refeição. Eu queria referir mais 2 pontos, que é uma forma também de acelerar esse tipo de soluções, fundos para colaborações internacionais, e digo colaborações internacionais porque aqui foi referido que teria de ser soluções globais e não locais, para ser uma solução geral, fundos para investigação e inovação, que podem ser nacionais, mas também internacionais, e que cubram a value chain do produto, que não fique só em investigação em produtos químicos, ou em plásticos, em polímeros, ou no como conservar os alimentos, mas que cubram toda a value chain do produto. Isso é uma solução. Outra é benefícios fiscais. Benefícios fiscais que levem a que compense o investimento, tanto do lado da produção como do lado do consumidor. E outras são prioridades governamentais, associados também aos benefícios fiscais. Claro. Muito bem. Eu, se calhar, poria aqui, estamos próximo do fim da sessão, teria aqui 2 questões em mente, uma da audiência e depois uma final minha. Da audiência, eu penso que é importante. O Caio Kramer traz um ponto que tem a ver com, lá está, e um pouco ligado ao que a Cristina disse, não deixar ninguém para trás. E o Caio fala, e ele põe esta introdução, para produtos não essenciais e para pessoas que não estão na linha da pobreza ou abaixo dela, já é difícil, mas é possível pagar mais por produtos mais sustentáveis. O ponto-chave que vejo, diz o Caio, é que a maioria da população mundial, não nos podemos esquecer disto, eu estou de acordo com ele, está próxima ou abaixo do limiar da pobreza. Estas pessoas e o seu comportamento de consumo são essenciais para ter um mundo mais sustentável, tal como os objetivos o querem. E ele põe uma pergunta que eu próprio muitas vezes me pergunto, como é que este grupo de pessoas, como é que podemos chamar a população mais pobre do mundo, para elas também contribuírem para um mundo sustentável? Qual é a vossa opinião? Quem quiser dar assim um chute? Posso? Claro. Por mim. Obrigada. Então, muito boa pergunta do Caio, né? É um ponto bem importante, mas se nós olharmos o footprint, ou a pegada ecológica dos países, nós vamos ver que quem causa maior impacto no planeta são os países ricos, são os países industrializados. É o celular, é o computador, é o carro, não é na favela que isso acontece, né? Então, a pobreza não vem junto com um maior impacto de sustentabilidade, é o contrário, né? São os países, tanto é que nas discussões de emissões, são os países ricos que são os que mais emitiram a carbono até hoje, né? Ao mesmo tempo, é importante lembrar que nem toda solução sustentável é mais cara, né? O mercado apoiado por política pública, deve se regular de uma forma que esses produtos passem a ser competitivos, né? Mas eu concordo com o Caio que essa camada da população, ela precisa ser considerada de acordo com as suas possibilidades, e a solução que eu vejo são incentivos governamentais, programas de distribuição de renda, para trazer o que foi apresentado na Rio+20 pela
Oxfam, que é um modelo que eu gosto bastante. A Oxfam é uma ONG internacional e eles mostraram um modelo de um donut, né? Aquele doce, né? Que eles mostravam, então, que do lado de fora estaria o planeta colocando seus limites do ponto de vista ambiental, de clima, de geração de resíduo, de consumo de água, poluição, etc. E a parte interna do donut, eles chamam de o limite inferior. Então, por fora é o limite superior, dado pelo planeta, e o interno seria que eles chamam de base social. Qual seria o mínimo que toda a população do planeta deveria ter acesso? A educação, saúde, alimentação, segurança, igualdade de gênero. Então, eles chamam que o espaço seguro e justo do desenvolvimento sustentável estaria entre esses dois limites, respeitando o limite ambiental externo e conseguindo um mínimo de condições sociais para todos. Esse seria o espaço onde acontece o desenvolvimento sustentável, e eu acredito que isso precisa ser regulado a nível governamental, né? Só para concluir, então, sustentabilidade é uma meta global, né, mas que vai ser implementada em função de necessidades locais, né? Sendo uma meta global, a forma de implementar em Portugal, na Alemanha ou no Quênia vai ser diferente em função das necessidades locais. Obrigado. Obrigada, João, e obrigada, Caio, pela pergunta. Muito obrigado. E se calhar eu terminaria... Eu gostaria de responder aqui, portanto, à pergunta do Caio, também complementar um bocado o que a Cristina disse. Eu, portanto, penso de facto que o mundo não é menos sustentável devido a esta massa de pessoas que de facto vivem num limiar de vida bastante mais abaixo do que nós vivemos. Portanto, e se nós pensarmos, e quem se lembra, quem é talvez da minha geração, as práticas de vida, portanto, eu ainda me lembro de ir à minha avó com a mercearia e vinha tudo em papel, não havia plásticos, a manteiga era papel vegetal, a água era lavada portanto, a louça era lavada numa bacia, claro. Portanto, e nós hoje tivemos, devido à conveniência, portanto, para sermos mais focados no trabalho e na vida, portanto, por conveniência, temos outro tipo de consumo que não é sustentável. E por isso, parte de nós que estamos em países desenvolvidos, de repensarmos estes estilos de vida e temos outras metas. E, portanto, e se nós quisermos fazer o exercício, eu ainda não tive tempo de o fazer, mas qual é a nossa pegada de carbono individual? Onde é que estão os nossos gastos e como é que nós podemos reduzir? Se nós fizermos isso, percebemos a dimensão dos problemas que temos pela frente e repensar a nossa vida. Não é fácil porque é mudar toda a nossa rotina, é mudar os nossos hábitos e portanto, isso é uma reflexão, portanto, muito complicada. Mas implica tudo aquilo que nós crescemos, aqueles padrões de consumo, de comprar o carro, nova gama, isso, nova roupa, temos que repensar completamente diferente, não podemos ter esse género de espírito incutido em nós, vamos ter que fazer um downgrade ao nosso estilo de vida, porque já não é fashion, já não é, portanto, já não é aceitável, é criticável, portanto, e eu penso que isso é difícil, portanto, que gosto muito de mudar de roupas, isso tenho, e outras coisas assim, tenho-me debatido, e a Maria sabe disso, que eu tenho dito muitas vezes, tenho debatido, é mesmo necessário comprar, preciso mesmo, mas porquê é que eu vou comprar? Portanto, e eu penso que nós, portanto, e eles já estão a fazer muito, esta massa já está a crescer muito, e nós, para sermos justos, se quisermos que eles tenham na parte de dentro do donut, nós vamos ter que ir para baixo, portanto, porque senão não estamos a ser justos, estamos a ser um falso moralismo, e é isso a minha mensagem. Nós vamos ter que descer para que eles que não tenham as condições de base possam subir e estejamos todos aqui nesta parte de dentro do donut. Essa seria a tua mensagem final, Viviana? É. José? Força. É ainda também sobre o mesmo tema, e vou tentar ser muito rápido. O seguinte, o desenvolvimento sustentável não será alcançado se houver a lógica de manter os pobres consumindo só o essencial. Cada passo que eles dão de melhorar as condições mínimas de vida, eles naturalmente têm vontade de consumir outras coisas que são absolutamente luxo para eles e que são coisas normais. E esse é um dos grandes desafios do desenvolvimento sustentável, de ele ser inclusivo. Falou-se muito aqui da globalização, etc. e tal. A globalização foi um fenómeno que reduziu, sem paralelo na história do homem, a pobreza no mundo.
Só que o desenvolvimento começou a acontecer fora do eixo dos países desenvolvidos. Isso é que gerou muitos traumas, por exemplo, nos Estados Unidos, etc. e tal, não é? Nós não podemos esquecer isso. Quando eu vim para o Brasil, eu era miúdo, Portugal, Espanha, Grécia, Nova Zelândia, Coreia eram países subdesenvolvidos. Todos esses países hoje são países desenvolvidos. Não cabe na cabeça de ninguém dizer que Portugal é um país subdesenvolvido. Obviamente, esse progresso é algo que as populações pobres no mundo todo, os países pobres e as populações, almejam. E, portanto, isso tem que ser feito de uma maneira que seja inclusiva. E aí a tecnologia pode desempenhar um papel importante. O próprio Bill Gates tem escrito algumas coisas, e às vezes ele é um contumaz otimista, mas, de facto, a tecnologia tem possibilitado que coisas que eram absolutamente inalcançáveis se tornassem lugar comum. Portanto, é uma solução complexa e ela tem que ser inclusiva. Eu acho que esse é um ponto importante, era esse o recado final que eu queria dizer. Muito obrigado, José. Maria João. A título de recado final também, ou de mensagem final, vou abordar na mesma o comentário e a pergunta do Caio. Sim. Mas gostava de alertar para o outro lado da moeda, não é? Que a gente aqui falou, e eu concordo que essas massas não são as massas que trazem problemas de sustentabilidade em termos de recursos mundiais, de ambiente, mas o facto de estarem expostos, dada a sua pobreza, também os torna principais vítimas, por exemplo, de situações de escalabilidade de consumo nos países desenvolvidos, que dependem de recursos que são encontrados nesses países pobres. E aqui já falamos sobre isso também. Por exemplo, os telemóveis. Todos nós gostamos de ter o novo telemóvel, o novo iPhone que sai, mas os recursos para o fabrico desse telemóvel vêm de países muito pobres, que veem aí um veículo para ganhar dinheiro, não é? Que nunca vai para as pessoas, normalmente, fica em grupos poderosos. Exatamente, mas que destroem os recursos naturais desses sítios. Às vezes até os próprios alimentos. Toda a gente agora quer as superfoods. Mangas, peras, abacates, mirtilos. Os países produtores desses produtos veem de repente um demand desses produtos que vai criar um desequilíbrio no país também. Obrigado, Maria João. Cristina, penso que já tinha dado já tinhas dado a tua mensagem final, não foi? Na última intervenção. A ideia era, estamos a falar... Sim, talvez uma última mensagem rápida, certo. Já que a ASPA procura reunir estudantes de língua portuguesa na Alemanha, né? A minha mensagem para os estudantes é: sejam ousados nas suas ideias, nas suas soluções, né? Quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu ficava um pouco receosa, achando que as ideias aqui já são bem avançadas, mas eu acho que o que a Alemanha precisa, o que a Europa precisa é de visões diferentes. Então, eu acho que nós podemos agregar muito trazendo uma visão diferente, e não sejam ousados e não tenham medo de discordar do fluxo natural das discussões e das ideias. É isso, João. Obrigada. Obrigado, Cristina. Bom, estamos a terminar, correto? Resta-me agradecer a todos a participação, aos oradores, à audiência, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Foi ótimo.